Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Eu vou dizer uma coisa urgentemente para vocês, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é cheia de surpresa, é cheia de curiosidade, ansiedade. Então, meus irmãos, tem algo sério que eu posso dizer para vocês. Tem muitos meus irmãos estão tendo cegueira espiritual urgentemente, meus irmãos, ter ser tratado. Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Hoje, meus irmãos, vamos falar um pouco a tentação de Jesus Cristo, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, versículo 1 até 11. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos. Tentação de Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1 até 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, qual força veio, meus irmãos, de Jesus Cristo? A força do bem ou a força do mal para Jesus ser tentado pelo deserto? Será, meus irmãos, ele teve uma aprovação de Deus, um teste de Deus, para ele ser caminhado pelo deserto? Será, meus irmãos, Jesus se vaziou sobre questão de visões que ele vai ser crucificado? Será, meus irmãos, Jesus pensou das coisas do ser humano, sentindo fome, sentindo sede? Porque, meus irmãos, Jesus Cristo ficou 40 dias, não, meus irmãos, 40 dias, 40 noites, tentado, com fome, não, meus irmãos, com experiência, sentindo como um ser humano. Vamos lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Esse versículo, meus irmãos, muito interessante. Isso prova, meus irmãos, sobre a existência de Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo existe, sim ou não, meus irmãos? Jesus, meus irmãos, ele veio para agradar a Deus, não o homem, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos lá. Será, meus irmãos, o diabo desafiou Jesus Cristo? Só porque Jesus Cristo veio aqui na terra para salvar nós de todo o pecado. Jesus sentiu em carne dos ossos, foi não, meus irmãos? Como o inimigo soube que ele era filho de Deus, não, meus irmãos? Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está falando, meus irmãos, será que um homem sente sede da palavra de Deus? Será que um homem tem fome, meus irmãos? Será que Jesus sentiu fome, meus irmãos, sede da palavra de Deus? Será, meus irmãos, ele alimentou a palavra de Deus espiritual? Sim, meus irmãos. Jesus não sentia fome nem sede, meus irmãos. Ele não poderia sentir fome e sede, meus irmãos, porque ele alimentava a palavra de Deus. Mas quando ele viu um homem que sentia sede e fome, e ele ficou aquela prova daqueles homens que sentiam sede e fome da palavra de Deus. Vamos lá. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre pináculo do templo. Que exagero de Satanás é esse, não, meus irmãos, com aquele poder do mundo, oferecendo a Jesus Cristo, meus irmãos, de todos os reinos dele. Jesus, meus irmãos, resistiu à tentação do diabo, rejeitou aquelas coisas do mundo, aquelas coisas que não é bom
para o homem. Não, meus irmãos, vamos lá. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e toma-te nas mãos para que nunca tropece como teus pés e alguma pedra. Ele, meus irmãos, Jesus Cristo, ele sempre existiu, entendeu, meus irmãos? Mas o inimigo, meus irmãos, ele prova a existência de Deus. Ah, Jesus, se você existe mesmo, transforma em pedra em pão. Não significa, meus irmãos, se Jesus existe ou não, ou prova a existência dele, se ele existe ou não. Mas Jesus, meus irmãos, ele não pode botar à prova o homem, entendeu, meus irmãos? Na fé do homem. Dizer assim, na razão de Jesus, dizer assim, vou mostrar meu poder para ele e vou mostrar a existência, se eu existo ou não. Não é bem assim, entendeu, meus irmãos? Jesus Cristo teve os anjos, Jesus Cristo teve os guias dele espirituais. Jesus teve tudo, meus irmãos. Mas ele teve colocado em prova do sofrimento do homem. Entendeu, meus irmãos? Isso, Jesus tem capacidade de tudo, entendeu, meus irmãos? Jesus é capaz de tudo. Mas, meus irmãos, como ele disse, ele veio agradar o Pai, que é Deus. Ele veio para agradar o homem, como fosse adoração. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, isto te darei, se prostrado me adorarei. Então disse Jesus, vá-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor, teu Deus, adorais, e só ele se verá. Então o diabo deixa, e eis que estarão os anjos a serviu. Aqui, meus irmãos, esse texto aqui mostrou muita atenção sobre esse daqui, ó, meus irmãos. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrarem e me adorarem. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo que ele adorava o Pai dele. E jamais, meus irmãos, Jesus Cristo ia deixar Deus por causa cobiça do homem, por causa de bens materiais desse mundo. Jesus, meus irmãos, ele veio para entregar a palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Ele veio para entregar a palavra de Deus. Jesus não olhava o mundo do bens materiais com a visão dele, entendeu, meus irmãos? Jesus de todo o coração, meus irmãos. Jesus Cristo é bom, meus irmãos. Jesus Cristo é bom o tempo todo. Ele queria salvar o mundo, entendeu, meus irmãos? Jesus queria salvar o reino de Deus, entendeu, meus irmãos? O reino do céu, da terra e dos celestiais. Então, meus irmãos, todos nós temos uma prova de uma tentação, de tudo, entendeu, meus irmãos? Jesus não cobiçou coisas do mundo, não, meus irmãos. Jesus tinha visão espiritual. Se ele foi levado para o deserto, porque ele teve a aprovação de Deus. Ele teve o teste de Deus, entendeu, meus irmãos? E Jesus teve a justiça dele também. Quando Deus, Jesus, ele teve a justiça dele, entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu disse todas as minhas palavras para vocês. Eu vou explicar por detalhe, por detalhe. Vou mostrar coisa interessante também, meus irmãos. O texto, meus irmãos, a tentação de Jesus Cristo, é de Mateus, capítulo 11. Também está falando de Marcos, Lucas também. É idêntico, meus irmãos, do texto de tentação de Moisés também, meus irmãos. É idêntico de Moisés também. Jesus Cristo, meus irmãos, foi Moisés. E eu vou explicar sobre isso. Mateus, capítulo 1, versículo 11. É idêntico de Êxodo, capítulo 34, como depois eu vou ler para vocês. Capítulo 34, versículo 28 até 35. É idêntico, entendeu, meus irmãos, o texto. Então, meus irmãos, se inscrevam no canal. A Voz da Verdade, revelando a verdade.